Amigos do programa Negócio e Prosperidade, eu estou ao lado do empresário, o senhor Edson de Almeida Júnior, formado em engenharia mecânica. Ele também é supervisor de proteção radiológica, empresário também no comércio de confecções, casado, diretor regional da DONEP, presidente do capítulo lá em Tremembé, em São Paulo, e instrutor de seminário, preletor e sócio ouro. Estamos num evento da DONEP aqui na cidade de Mococa. Você de toda a região vai conhecer então um pouco mais da vida do Edson. Edson, você contava no seu testemunho que quando jovem se envolveu com drogas e que isso trouxe uma série de consequências na sua vida. Conta um pouquinho para nós. Lá nas drogas, eu me envolvi muito mesmo. Dei muito trabalho para os meus pais e foi uma situação muito complicada porque eu me envolvi até o pescoço. Andei com a turma da pesada e agravava ainda que havia um complexo muito grande de rejeição, inferioridade que complicou a minha história toda. Eu cheguei até a ser andarilho e essa fase foi muito difícil mesmo. Meus pais ficaram muito tristes, a família inteira ficaram muito tristes. Mexe com a estrutura familiar inteira. Foi muito difícil mesmo. Mas você, Edson, depois se formou em engenharia, né? E qual você, assim, as maiores dificuldades que você teve nesse mercado? Então, após essa história das drogas, eu tive uma experiência muito forte com o Senhor Jesus, onde hoje eu tenho um orgulho muito grande de falar sobre ele, sobre essa experiência que eu tive. E logo na sequência eu me formei engenheiro, mas eu tinha muita dificuldade de relacionamento, até porque eu era muito gago, eu não falava, e um complexo de inferioridade, isso me deixou à margem do mercado de trabalho como engenheiro, né? E foi uma situação que eu não me enquadrava muito bem dentro das indústrias e no convívio com as empresas, né? Foi muito difícil essa situação. Mas Edson, você é um engenheiro formado, você contava também da tamanha experiência, né? Do que você foi útil nas empresas que teve a oportunidade de trabalhar. Mas hoje, então, um homem empresário na área de confecções, loja, fábrica, como é que você explica isso? Então, nessa época que havia muita dificuldade, eu perdi vários empregos, 2 ou 3, porque eu não falava, né? Eu não me expressava e as empresas me mandavam embora. E uma certa vez, então, eu comecei a vender umas lingerie junto com a minha esposa. E eu vi que ela tinha um jeito especial para coisa. Aí a história multiplicou, chegamos a ter praticamente 100 vendedoras. E após isso nós abrimos uma loja, eu me empolguei com a história e hoje nós temos 4 lojas. E hoje nós também temos a nossa marca própria, produzimos, e eu não sou mais gago, porque eu fui insistir em oração, pedindo a Deus que me curasse. E os anos foram passando e hoje praticamente eu falo normal. E hoje nós somos empresários, temos nossos empregados, a nossa marca própria e estamos bem competitivos no mercado. É muito interessante essa história, nós poderíamos falar aqui um bom tempo, mas eu gostaria que se você resumisse para nós, um homem, o tamanho de sofrimento que passou, não só da sua dificuldade com drogas e também da rejeição, e enfim, você saiu de uma situação tão drástica e dramática, e hoje um homem realizado, um homem com uma família, e você dizia algo no testemunho que marcou muito. Você, olha, da mesma forma que meus filhos hoje vêm e impedem algo para mim como pai,
é o que eu tenho feito com Deus. Eu queria que deixasse um recado para o nosso amigo de casa, né, de como um homem marginalizado da sociedade, hoje um homem que fala para tantas pessoas, conta a sua vida, vive, tem uma vida com Deus, testemunho maravilhoso e um grande empresário. Eu penso que a maioria das pessoas ainda não entenderam que Deus é real, é vivo e Ele é Pai. É muito fácil de entender quando você passa a entender que você é imagem e semelhança de Deus, criado pelas mãos dele para viver em relacionamento com Ele. Então, é muito simples. Do mesmo jeito que o seu filho se relaciona com você e você com o seu filho, essa mesma imagem familiar, esse mesmo comportamento familiar, é o mesmo comportamento que Deus espera que você tenha com Ele. É simples. Você creia no Senhor Jesus Cristo, creia que Ele morreu por você e você passa a se relacionar com Ele da igual forma que o seu filho se relaciona contigo. É muito simples. Você fala e ele te ouve. Você o busca e ele se revela para você. Isso é uma coisa simples de entender, porque nós somos criados para nos relacionar com Ele, o nosso Criador. Qual pai normal que vai ter um filho para não se relacionar com o filho? Tudo que um pai quer é se relacionar com o seu filho. Então, abra sua boca, arrume um cantinho para você e vá falar com o teu Senhor. Ele está te esperando para te ouvir. E é dessa forma que eu tenho vivido. Eu não faço nada mais sem antes parar para falar com meu Pai, a saber, o Senhor Deus, que mandou a Jesus Cristo, seu Filho, para nos dar vida. Essa vida que hoje eu tenho. Essa vida que hoje me dá força para vencer a cada dia e ser competitivo e vitorioso nesse mundão aí tão bonito que a gente tem. Muito joia. Fica um recado tão importante aí que talvez tenha chegado a sua vez.